Bom dia, amigos, seguidores, irmãos, familiares. Desejo a todos um dia de paz, um dia de reflexão, pois amanhã temos eleições em nosso país. Aqueles que forem votar, que votem conscientemente, não sejam levados pela propaganda política, pelas promessas políticas, mas pela sua própria consciência e análise de tudo que você tem visto. Nós vivemos num mundo onde a violência, as, as questões morais, questões familiares, estão se degenerando rapidamente. E todos nós, dentro de toda essa coisa que acontece, ainda mais a criminalidade, falamos em segurança, alguns apoiam, outros condenam, e cada um tem o seu próprio segmento. Mas existe uma coisa que eu chamo de nosso refúgio secreto. E o que é o refúgio secreto? A não ser aquele que está dentro de nós mesmos. Porque no mundo atual, com a mídia, com as filmagens, com os satélites filmando cada passo da gente, nós não temos, na realidade, um refúgio onde nos escondermos. Podemos ir em qualquer lugar, perto deste mundo. Se quiserem nos seguir, seguirão. E não tem como escapar. Por isso, nosso refúgio secreto. E pensando nisso, esse mundo, uma vida passageira, e a gente às vezes tão cheio de ansiedade, ambição, vaidade, orgulho, uma série de coisas. Amamos coisas sem nenhum valor, porque elas não são perpétuas, são passageiras. Às vezes compramos um bem hoje, amanhã já não existe. E quando nós compramos, parece que nós estamos seguros, realizados, Amanhã sai um novo, já queremos descartar aquele, e assim é. Por isso, meditando na palavra, especialmente no Salmo 18, eu quero me ater apenas nos versículos 1 a 3 de algumas palavras, e ele começa dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Força. Esta palavra, entre os seus significados no Velho Testamento, diz respeito à capacidade de uma parte impor sua vontade sobre a outra coercitivamente, ou seja, alguém suprir a força de alguém. Nesse sentido, o salmista se acha incapacitado mediante a sua força pessoal e admite não ter como reagir diante de suas adversidades ou até mesmo adversários. Conforme ele demonstra no verso 3, quando diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Logo, ele está buscando nesta oração, nesta súplica, a força do Senhor para que ele tenha condições de continuar e um refúgio. Desta forma, ele se sente fortalecido pelo Senhor. E a esperança é renovada, desperta o prazer de amar e louvar ao Senhor. Aliás, o Senhor, o único digno de receber o amor e louvor. Isto com alegria e gratidão no coração. Surge então o brado de alegria que canta alegre.
O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Baluarte é a bandeira, né? A bandeira do Senhor, a bandeira da força, do poder de Deus. Aí ele vai dizer lá no verso 2, cidadela, né? Local, cidadela, local de morada segura, protegida. Isto ele quer dizer que quando ele está com o Senhor em sua vida, protegido, confiante, ele se sente seguro. É um refúgio que é oculto. Conforme diz Colossenses 3, né? A nossa vida está oculta em Deus. Quer dizer, outros não sabem, mas nós estamos seguros quando estamos revestidos do Espírito de Deus. E aí ele prossegue, libertador. Estar liberto das opressões, apesar delas existirem, elas não o atingirão perpetuamente. É na caminhada sobre a terra que há esta opressão, o mundo, né, oprimindo, né, aqueles que são ligados a Deus. Então, Jesus é muito claro que neste mundo nós passamos por aflições. Não há como nos livrarmos, mesmo porque aquele que está em Cristo, ele está no mundo, mas não é do mundo. Porque ele nasceu no mundo e com o mundo. Porém, na cruz, Cristo o libertou deste mundo e o colocou de volta para o caminho à eternidade, ao paraíso eterno. Rochedo a seguir, força intransponível, algo firme e seguro. Quem poderá vencer o Senhor, se nem mesmo a morte o venceu? Aliás, pela sua morte na carne, ele venceu o inimigo de toda a humanidade, chamado Satanás. Satanás foi perseguindo Jesus até a cruz. Quando chegou à cruz, ele não conseguiu transpassar a cruz junto com Jesus. Ele ficou do lado de fora. Então, está firme e seguro, porque ele se tornou um peregrino, aquele que tem Cristo nesta terra, e quando terminar esta jornada, esta caminhada, esta grande viagem, ele entra então no repouso eterno. Ele entra no repouso eterno. Então, a força intransponível. E este refúgio, um lugar onde se abriga seguro e o inimigo não pode penetrar. Jesus é claro que ele nos dá a vida e ninguém nos arrebatará da sua mão. Pode ler João 10, 28. Né? Então ele é o escudo que nos esconde com o seu espírito para não sermos atingidos novamente com aquela morte ou aquela separação que Adão adquiriu. Não temos mais condições, se tivermos Cristo, de voltar a ter alegria apenas neste mundo. Então, a arma de defesa, esse escudo, contra todas as adversidades, aflições e ansiedades. Aí ele vai dizer salvação, né? A certeza da perene liberdade eterna. Aí sim, livre, já começa a caminhada da salvação nesta terra, já. Aqueles que receberam de fato Cristo já estão salvos. Mas ele vai operando essa salvação até culminar com a morte física e ser levado, como foi aquele mendigo, para os braços, para o seio de Abraão, quer dizer, o paraíso. Então ele tem um baluarte, a bandeira que carrega
para mostrar sua nacionalidade, seu rei, seu protetor, isto é, o Senhor Jesus Cristo. Este é o rei dele, este é o protetor dele. A nacionalidade dele não é mais aqui da terra, mas ele é cidadão do céu, conforme diz 1 Pedro 2,9, que os que têm Cristo e foram de fato salvos é uma nação santa, não é mais a nação aqui da terra. Ela está na terra, mas não é. Então, o maior tesouro é viver sob a proteção de Deus. É dizer isso que o salmista disse, né? Como que ele disse, né? Ele disse, eu te amo, Senhor, força minha, porque esta caminhada sobre a terra não é fácil, né? Mas ele vai seguro e todos os que têm Cristo irão nesta caminhada seguros, espiritualmente falando. Bom, aquele que tem a Cristo, aquele que de fato confia no Senhor e trilha sob a luz da sua palavra, sente a verdade deste salmo no seu dia a dia. No meio das aflições, das tribulações, das perseguições, sejam elas de que natureza for, ele se sente fortalecido, ainda que sofra alguns danos, ele, no final de tudo, é mais do que vencedor. Então, no seu dia a dia, ele vai com a luta da vida sobre a carne, mas livre e com a vitória certa no Espírito. Então, ele sente a verdade deste salmo até chegar ao final da jornada, que aí se culmina com a morada eterna ao lado do Senhor Jesus no paraíso perfeito. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.